Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. E bom, já vou ser bem sincero para começar aqui, né? Eu basicamente criei esse podcast e esse canal para falar sobre esse assunto. A gente precisava preencher antes com outros assuntos e tal, né? E finalmente chegamos num episódio aí para a gente falar sobre capitalismo de vigilância. E é interessante, assim, né? Porque hoje eu estou com duas pessoas aqui e eu vou falar aqui primeiro, então, do Norberto Milton Paiva Nebel. O Norberto, ele é doutorando em Direito no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, e o Norberto escreveu há pouco tempo, né, um artigo. O título do artigo é "O titular de dados com o sujeito de direito no capitalismo de vigilância e mercantilização dos dados na Lei Geral de Proteção aos Dados". Esse é o título do artigo do Norberto, e a gente vai falar bastante sobre isso, quero ouvir bastante ele, eu já li também esse artigo, vou deixar linkado aqui para todo mundo poder ler também. E também estou aqui com o Jorge Acosta, que já é praticamente o co-host aqui do podcast. Ele não vai nem precisar se apresentar, ele já tem a página dele, já é figurinha carimbada aqui e vai trazer os seus pensamentos aí sobre capitalismo de vigilância. Bom, eu vou pedir então para o Norberto, eu fiz um resumo aqui, né, Norberto? Falei que tu é doutorando aí em Direito do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e que tu escreveu esse artigo. Mas te apresenta aí, se quiser falar mais alguma coisa, um pouco da tua história aí, até tu chegar enfim, onde tu está hoje e nesse artigo. Bom, aí, valeu pelo convite, obrigado pelo convite, Edson. Acho que esse tema, mesmo como tu falaste, é importante para todo mundo, seja para quem trabalha com as questões técnicas, seja quem não tem nada a ver com isso, justamente pela aplicabilidade que ele tem na nossa vida cotidiana, né? Então, eu cheguei nesse tema e o que deu resultado é esse artigo, e é muito mais coisas que estão por aí ou estão por vir, mas esse eu acho que é o principal deles, que trata de questões da relação entre economia política e direito. Assim, são coisas que eu venho trabalhando há muitos anos, e eu acho que eu não venho diretamente da relação das tecnologias com o direito, mas sim da economia política com o direito, e aqui eu identifico uma transformação na economia política relevante, que é de assimilação desses processos de gestão e em si trabalho de dados pessoais, e a formação desses mecanismos, estabilização social desses mecanismos de acumulação capitalista dos dados. Eu acho que isso a gente identifica esse momento chave, que eles passam a ser verdadeiramente lucrativos, eles são e existe um capital fixo suficiente que é capaz de gerir esses dados de forma assimétrica com a população, ou seja, a quem detém o capital fixo do processamento de dados se relaciona em assimetria informacional com todos, né? Com todos nós que enfim, produzem dados. E eu acho que mais sobre... eu não gosto muito de falar sobre a vida, sobre como eu sou, quem eu sou, eu gosto de falar das coisas, né? Eu acho que a vida é o que a gente faz, e o que eu fiz, junto com o meu orientador de doutorado, o professor Matheus Fornazier, foi esse trabalho, né? Então, o que mais eu posso falar sobre o artigo que eu fiz? Show. Tá, muito bom. Então, vamos lá, para começar, então, antes do Norberto se aprofundar aqui tem várias perguntas para ele, eu já comentei, né, em alguns dos outros episódios aí, que eu tô lendo o livro lá da Shoshana Zuboff, que o Norberto se baseia nesse artigo que fala bastante sobre isso, né, então vamos adentrar lá. Eu ainda não terminei o livro, é um livro bem extenso, né, um livro bem grande, bem denso, e
a cada capítulo eu acabo, provavelmente o Norberto fez a mesma coisa, mas a cada capítulo eu acabo consumindo mais coisa, porque é muita referência, né, tem muito, principalmente agora, né, depois que saiu o livro, na verdade, ela deu muita entrevista falando sobre isso, né, explicando, né, tentando explicar, que ainda é um assunto bem complexo. Eu separei para a gente aqui, antes da gente começar, eu vou lendo e eu vou fazendo marcações de frases que eu acho que são muito impactantes, assim. Então eu selecionei algumas aqui para ao longo do episódio a gente ir discorrendo sobre elas, e também porque eu acho que elas ajudam a entender em uma frase só, apesar de que é um tema muito complexo, o que é de fato capitalismo de vigilância. Então vou começar com uma primeira frase aqui que eu deixei marcada, né, onde ela fala, obviamente, sobre capitalismo de vigilância, que é: uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas. Então essa é uma das definições, está lá logo no início do livro ela fala sobre isso. Outra coisa que ela fala, também deixa bem claro, é uma lógica econômica parasitária, na qual a produção de bens e serviços está subordinada a uma nova arquitetura global de modificação comportamental. E aí a gente entra, né, no lance do behavioral modification aqui, que, sei lá, o Yuval também fala bastante, né, o Harari fala bastante nos últimos livros dele, nas entrevistas e tudo mais, que é esse lance da modificação de comportamento, né. Então, sei lá, impacta em um monte de coisa. Eu tenho mais algumas frases, depois a gente pode passar por algumas delas, mas eu vou começar com uma questão, assim, uma pergunta para a gente debater sobre, e aí vamos aprofundando, então, no teu trabalho, Norberto. E a minha pergunta, e talvez seja um devaneio só, mas, tipo, já é difícil, né, ir contra, não sei se é essa palavra, né, entre aspas, assim, ou combater o próprio capitalismo, né, o sistema que a gente já vive. E como que a gente pode, então, ir contra, de novo, entre aspas, o capitalismo de vigilância? Quais são as medidas, assim, depois a gente pode aprofundar em quais são enfim, soluções técnicas e, enfim, soluções do Estado que podem ser tomadas, né? Mas na tua visão, assim, Norberto, eu gostaria que tu falasse um pouco, né? Tu fala bastante no teu artigo, mas como que a gente já chegou até aqui, né? E a tecnologia evolui muito rápido e a gente, quando olhou para trás, já era, estamos no meio disso. Eu acho até o que a Zuboff fala se instaurou uma lógica econômica parasitária, como tu mencionaste, na verdade, sobre o capitalismo, todas as lógicas econômicas são parasitárias, né? Então, por isso que eu digo que é uma transformação da economia política, né? A extração dos dados não inaugura necessariamente uma lógica, ela atualiza uma lógica de extração. O que ela acaba fazendo é uma grande analogia da relação de trabalho sobre o capitalismo com a relação de produção de dados, né? O consumidor ou o usuário, que até que eu falo que é o sujeito de direitos na lei de dados, que eles chamam de usuário, ele pode muito bem ser feita uma analogia como o trabalhador, porque se institui um contrato, uma relação, né, que atravessa essas partes, ou seja, aliena essas partes, porque elas são mediadas por uma relação abstrata que é jurídica, de que eu produzo dados e a partir de um momento eu posso ceder eles ou eu posso consentir que eles sejam utilizados por uma empresa privada, né? Ou seja, a lei vem para dar, ao mesmo tempo que ela se chama uma lei de proteção, ela dá oportunidade justamente para a acumulação se estabilizar no sistema, para a acumulação capitalista se assentar, porque agora ela tem a forma jurídica para trabalhar, ou seja, dá segurança jurídica para que a acumulação aconteça. Essa é a história da relação entre direito e capitalismo, né? Sempre foi assim. O direito do trabalho também. Então, essa é a grande questão. Por isso que como enfrentar o capitalismo de segurança, eu já digo que a solução jurídica da Lei Geral de Proteção de Dados, já não é uma solução, né? Então, nós vamos partir que a solução jurídica não é uma solução. E eu acho que aí já existe um novo campo de divergência a partir da identificação do capitalismo de vigilância. Por exemplo, as conclusões da Zuboff trabalham mais de uma perspectiva
quase que de hipervulnerabilidade do ser como consumidor, que ele precisa ser protegido, né? É quase essa visão de uma identificação dos processos de extração individualizada. Por exemplo, o Eugene Morozov, ele fez uma resenha desse livro da Zuboff muito crítica das conclusões dela, justamente por essa questão, porque ela não tem uma visão coletiva sobre o tema, né? Que ela acaba colocando o problema na extração individual de dados pessoais, sendo que o Morozov acha que a crítica está um patamar acima, que é no estabelecimento da capacidade dessas empresas de extrair dados, ou seja, na própria existência das chamadas Big Tech, né? Ou seja, o problema começa aí que elas não deveriam existir. Não interessa muito bem o que elas façam ou não, né? Então o Morozov é crítico dessa solução. Solução não, ou do ponto que a Zuboff coloca o problema. Porque se o problema está na extração individual, surgem essas soluções como a da Lei Geral de Proteção de Dados, que é de estabelecer limites, direitos do consumidor, o que pode, o que não pode extrair, que não pode extrair dados de criança sem consentimento dos pais, né? Não ataca necessariamente o mecanismo econômico de extração que se estabiliza na sociedade, né, de um jeito ou de outro. E como eu disse, a grande contradição que nós tentamos trabalhar nesse artigo é essa, que justamente esses limites que o direito impõe é que dão as melhores condições para o capitalismo de vigilância trabalhar, né? Porque as coisas, na verdade, a acumulação que nem interessa ao capitalismo de vigilância, ela é proibida e dá um aspecto legal e seguro para a acumulação necessária. Então, a proteção de dados é algo bastante contraditório, né? Eu acho que as soluções ainda estão no campo da economia política, né? Nós temos que constituir reapropriações sociais das tecnologias, não necessariamente focar na proteção de dados. Saquei. Bom, não sei se o Jorge quer comentar ali, mas antes da gente entrar aqui numa outra pergunta, vamos voltar ali para uma parte, assim, uma das entrevistas que eu vi com a Zuboff, é uma entrevista bem extensa, assim, mas esqueci quem é a pessoa que está perguntando, assim, mas ele insiste várias vezes na pergunta para ela, e é algo que, sei lá, muita gente também me questiona, assim, quando eu falo sobre o assunto, não especificamente até do capitalismo de vigilância em si, né, mas qualquer coisa de, sei lá, o mínimo que seja de privacidade na internet, né, ou dispositivos que a gente tem em casa e tudo mais, né, qualquer coisa, assim, às vezes a gente tem esse argumento, e até as respostas das Wolf nessa entrevista, pelo menos, não ficaram muito claras para mim, assim, que é o lance de que, bom, a pergunta da pessoa foi, tá, mas então, pensa, toda uma geração agora, e não somente a geração mais nova, que já nasceu com internet, que já nasceu com smartphone, a gente também já está inserido nisso, né? Cada um já está com seu smartphone, cada um está ali habituado a fazer as coisas do dia a dia, e a pergunta dele era, tá, mas então, se a gente fizer uma analogia com o mundo real, entre aspas, né? Bom, se eu não quero fazer parte do capitalismo, eu vou viver na floresta, eu vou caçar para comer, não vou ter luz, eu não vou ter nada, e eu vou viver, né, da maneira que dá para viver na floresta sem fazer parte do sistema. E a pergunta dele era justamente essa, assim, como que eu vou dizer para os meus filhos adolescentes e vou explicar para eles, ou como eu próprio vou abrir mão do smartphone, onde eu tenho aqui um computador com uma potência absurda na minha mão, e não fazer parte disso. E aí ele faz essa analogia com a floresta, né? Então quer dizer que os ativistas de internet e tal não usam nada, né? E essa é um pensamento que eu tenho tido bastante, assim, né? Porque eu até comentei no último episódio aqui, eu gosto de fazer parte para poder entender justamente como que as coisas funcionam, né? Então, tem Google Home em casa, tem o Alexa em casa, uso algumas ferramentas do Google cada vez menos, tentando usar cada vez menos, e entendo como essas coisas funcionam. Mas, de fato, para a população, né, para a gente conseguir explicar, né, se for pensar, sei lá, vocês da área do direito, eu da área de tecnologia, como que a gente explica
isso e quais são as alternativas a isso. Eu não sei qual é a alternativa a isso, né? Não, eu acho que eu vou fazer o comentário agora justamente para o Norberto seguir depois, e eu acho que esse é um ponto interessante, Jadson, que tu trouxe, porque, enfim, o que eu ando me embrenhando ultimamente dentro da teoria crítica, vamos dizer assim, desde do próprio mestrado, né, que eu estudei o ativismo do Anonymous, né, como é que o Anonymous se engajou em 2016 e tal, mas a questão que tu traz é muito interessante porque ela se dá com a questão do capitalismo e como a gente faz o enfrentamento, né, e eu acho que esse enfrentamento, primeiro, quem fala de capitalismo, esse termo, eu acho que ele serve para uma posição, né, para ter uma tentativa de achar uma posição, de achar um engajamento, né, e é muito interessante que, por exemplo, nós temos diversos movimentos e formas de engajamento, né, anticapitalistas, ou tentativa de transformar as nossas formas de vida, porque, na realidade, a gente não tem nada certo, vamos dizer assim, porque lidar com o capitalismo é lidar com uma construção de outro mundo, né? É lidar e interna as contradições, né? Então a gente está dentro da contradição, precisando construir alguma coisa que a gente não sabe o que, né? E eu acho que é essa uma questão interessante, porque quando a gente está nesse processo militante de enfrentamento ao capitalismo, a gente está vendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, mas precisa fazer de forma coletiva e a gente não sabe direito como é que se faz, né? Primeiro porque como o Norberto falou, a própria reprodução do direito, ela vai nos levar para uma sociedade, vamos dizer assim, a reprodução de uma cultura jurídica determinada no nosso tempo, vai nos levar para cada vez mais uma individualização, né? Um individualismo exacerbado, do qual nós já perdemos a nossa noção de trabalho coletivo, né? Então, eu acho que tem uma crítica interessante aqui, que a Zuboff também alimenta, que é a questão do divisível, né? Enfim, do indivíduo que está fragmentado ao ponto de nem ser mais indivíduo, né? Ele já está em união com a máquina, e aí sim que a gente não consegue encontrar o outro, né? O outro que eu digo as outras pessoas, e construir alguma coisa diferente. Enfim, eu acho que o impasse, e eu acho que é muito interessante tu estar aqui fazendo essa pergunta, Jadson, porque no caso tu é o mais próximo, tu é o cara que é o programador aqui, e eu tenho um texto escrito numa revista de sociologia, e o Norberto falou do consumidor, uma revista de sociologia de direito do consumidor, mas a minha área, obviamente, é uma sociologia crítica do direito do consumidor, que eu trouxe junto, olhando o Anonymous e olhando que justamente essa imposição de que o usuário da internet, ou o sujeito de direito que o Norberto traz da lei, ele não consegue não ser o usuário. Ele não consegue deixar de estar à disposição do acesso à internet, né, por exemplo. Então, e enfim, eu acho que aí a gente tem um problema. Eu acho que, sendo materialista, né, um marxista, a partir de um olhar materialista, uma análise materialista, eu acho que a gente precisa puxar o fio do que está começando a existir em relação a isso, né? E a partir disso, eu acho que tem duas coisas que acenam para nós nos últimos dias aí, que foi a greve do break dos app, né, que rolou agora, que eu acho que esse é um ponto importante, né, de uma noção coletiva que começa a se ter, dos entregadores que também são a mão de obra programada dos aplicativos, né, então eu acho interessante isso, essa formulação de coletivo que começa a existir.
que são os alvos da extração de dados, né? Eles são um alvo de toda essa extração de dados. Só que, quando a gente está falando, aí o Norberto já falou do autor do Big Techs, né? Morozov. O Morozov. E aí ele falava da capacidade das Big Techs, e aí que é o ponto. Porque eu acho que tem uma distância em que, por exemplo, eu acho que tu estaria mais próximo para responder para nós sobre coletivização anticapitalista ou coletivização de uma cultura hacker dentro das Big Techs, né? Não só do usuário do último, né? Aquele que vai se transformar em consumidor, mas vamos dizer assim, num platô maior, no nível do sistema maior, mais próximo da casa de máquinas, vamos dizer assim. Eu acho que tu poderia trazer para nós outras ideias, né, outras formas do que o coletivo, o que poderíamos pensar como engajamentos coletivos dentro das Big Techs, né? Enfim, não sei como isso acontece. E eu acho que essa é a dificuldade, né? Como é que a gente vai se engajar e só para responder, no caso, a pergunta não é tudo ou nada, né? Eu acho que também essa questão de fazer essa dicotomia radical entre a cidade e o campo, isso é uma contradição que a gente enfrenta há muito, por exemplo, nas teorias comunistas, né, de transformação do mundo, e essa diferença que a gente faz, como se fosse o campo está de um lado e a cidade está de outro. Isso é contra-intuitivo, eu acho que isso é contra-revolucionário, é contra-enfrentamento, né? Contra-hegemônico, né? Enfim, sim. Passo pro Beto aí para continuar. Só complementar uma coisa que é engraçado, porque só para uma curiosidade, eu tenho um conhecido aí que é um ativista de uma nova internet, das internets descentralizadas, que a gente vai falar mais para frente, e olha que irônico, esse cara vive aonde? Vive dentro de um barco na Nova Zelândia. Mas ele tem acesso à internet porque ele é programador, mas ele cria soluções de uma nova internet, mas ao mesmo tempo ele também saiu do sistema, né, e se colocou nessa posição. Então, só para pegar o gancho do que tu falou, que é possível sim ter as coisas coexistirem, né, não precisa ser um lado ou o outro, né. Eu até vejo assim, uma questão é que existe, claro, como o Jaidson falou antes, o problema da privacidade atrelado à internet, né? E como a gente, de certa forma, mistificou esse problema da privacidade pessoal, né? Quando, na verdade, aqui, eu acho que é mais o tema da Zuboff é a questão central da economia política, que não é necessariamente a privacidade. Claro que a privacidade é atravessada por esse problema, né, e sofre muito com a economia política da vigilância, com o capitalismo da vigilância, mas a questão central aqui é por que as tecnologias precisam, ou o quanto a gente desenvolve tecnologia ou lida com tecnologia, elas precisam ser apropriadas por alguém no meio do caminho. É o grande problema do capitalismo. E daí a gente fica refém dessas ideias ou de uma certa ideologia que se impõe que o capitalismo é o fim da história e que a tecnologia só foi produzida porque foi produzida sob o capitalismo. Sendo que, na verdade, o papel do capitalismo aí foi distrair parte dela do trabalho das pessoas, né? Ou seja, as pessoas sempre tiveram a capacidade de desenvolver essas tecnologias, né? E eu acho que sem essa intermediação do capital, elas iriam desenvolver mais e melhor, né? Eu acho que a gente acaba restrito a uma lógica meio de guerra fria, de uma competição, né? Como se o capitalismo tivesse vencido porque é só o capitalismo capaz de produzir as melhores tecnologias. Sendo que, na verdade,
o desenvolvimento geral das tecnologias sempre foi algo amplo e coletivo, científico, propriamente científico, né? Sim, e ainda nesse tema, né, que eu acho legal de falar, que assim, ó, é uma coisa que eu também tenho estudado e também me questionado bastante, né? E como é louco, né? O Jaron Lanier, né? Vocês devem conhecer. Depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser pesquisar mais. Tipo, o cara que, enfim, é um pensador da atualidade aí, né? Apesar dele hoje ele trabalha na Microsoft ou LinkedIn, sei lá, uma área de inovação, mas é um cara que tem vários livros que abordam vários assuntos, principalmente sobre o impacto da tecnologia, impacto das redes sociais, né? E ele fala justamente isso, né, nos livros dele, que eu não me lembro qual é agora, que é o lance de que tá muito errado isso, né? Pensando em comunicação, né? Mas acho que se aplica para qualquer coisa, né? A gente depender de um terceiro e um terceiro que está te vigiando e que está gerando produtos em cima de ti, né? Então, se for pensar em WhatsApp, Facebook, né? Todas essas soluções, a gente delega, né? Até agora aqui a gente, né? Estamos usando o Google Meet para fazer essa conversa, né? E estamos delegando ao Google que intermedie isso e que gere sei lá o que em cima dessas informações, né? Isso é muito louco. Esse é o ponto 1. A outra coisa que daí, entrando nesse lance de inovação e o que a gente poderia fazer também, acho que eu vou falar aqui de algumas coisas, mas muita coisa continua surgindo e surgiu muito no movimento do free software, né? E depois do open source, que foi lá o rebranding do free software, porque o free software é muito, né, fica, sei lá, tem um olhar muito mais crítico, né, de que todo software deve ser livre e acessível para todo mundo, né? O open source veio com uma ideia de que, não, peraí, dá para fazer algo, né, dá para se adequar ao capitalismo, digamos assim. E é uma coisa que eu falei aqui já em alguns outros episódios e tenho pensado bastante, que é o lance de que hoje, 2020, a gente também já perdeu essa luta aí, porque hoje a gente não tem mais o que se tinha nem lá no embrião do free software e nem no embrião do open source, porque, de novo, eu tenho repetido isso, a Microsoft comprou o open source, dá para dizer isso, esse é o resumo, né? Porque a grande plataforma, de novo a gente entra no lance da centralização, né? O GitHub, que é a maior plataforma de código de software livre, e não só livre, né? Empresa privada também pode ter, mas é a maior plataforma de software do mundo, né? E a Microsoft comprou, né? E a Microsoft vem numa crescente aí nos últimos anos de se tornar de novo agradável à comunidade de desenvolvimento de software, porque durante muitos anos eles foram, né? Todo mundo tinha aversão à tecnologia Microsoft. E eles, obviamente, depois do Satya Nadella entrar, se tornar o CEO e fazer várias coisas legais mesmo, mas aqui eu estou focando no que eu acho que tem um impacto nisso tudo que a gente está falando, que é justamente isso. Bom, já vamos comprar open source, então, já que não tem o que fazer, né, já que não tem como lutar, como vão comprar, né, com dinheiro. E realmente é isso que aconteceu, já era, né. E aí, de novo, citando o Jaron Lanier, ele fala, e aí ele se coloca junto, porque ele é um dos pioneiros do Vale do Silício também, teve startup que vendeu para Google, para Microsoft, sei lá mais o que, ele que cunhou o termo de realidade virtual e blá blá blá, e ele também se coloca de que nessa época de nascimento do free software, do software livre, antes disso da própria web, né, a World Wide Web, hein, as pessoas na área de tecnologia, os hackers, né, toda essa comunidade foi muito inocente, né? E a gente continua sendo inocente até aqui, né? Porque a grande maioria das pessoas que desenvolvem, principalmente no momento político que a gente está, né? Onde eu não posso falar num evento de tecnologia e querer misturar política, que a galera já vem em cima e diz, mas aqui eu quero ouvir tecnologia, não quero ouvir política, aqui eu não quero ouvir sobre capitalismo de vigilância, isso aí não tem nada a ver, eu estou usando, deixa eu usar aqui o meu Apple e Google e foda-se. Então, é um negócio complicado mesmo, cara, e eu acredito que sim, vai sair essa inovação, né, e esse contorno em cima disso tudo que se criou, tem que sair de um ativismo, né, de um hacktivismo, tem que sair disso, e tem soluções, a gente pode entrar mais ao longo aqui do episódio, a gente pode falar mais sobre isso. De certa forma, a impressão que se tem sobre as tecnologias absolutamente mistificada, até pela técnica, ou pelo avanço da técnica, de que ela é inacessível
tecnicamente e teoricamente para grande parte das pessoas, né? Ou seja, grande parte das pessoas não tem obrigação ou capacidade ou interesse em entender como as coisas funcionam em relação à tecnologia. Internet é um negócio que eu ligo o computador, aparece um negócio da Microsoft, eu clico em iniciar, clico no navegador da Microsoft, ele tranca, eu tenho que abrir de novo, e sabe, a gente não tem, né, por mais que tenham mecanismos cada vez mais de aceitação de formas abertas de programação, a gente ainda não tem mecanismos de auditabilidade social verdadeira das tecnologias, né? Ou seja, que incluam as pessoas a entender como as tecnologias funcionam e, de certa forma, opinar ou trabalhar com elas. Ainda está muito restrito ao eixo técnico-científico, né? Isso eu vejo como um dos grandes problemas. E daí a relação, como tu falou, a Microsoft agora toda interessada em open source, cara, o capitalismo promove esses movimentos, né? Como a própria noção de capitalismo verde, né? O capitalismo, sei lá, o capitalismo agora tem um capitalismo espiritual, um capitalismo bonzinho, sabe? São todas essas... Ele apreende essas pautas muito facilmente, né? Porque a partir do ponto que as coisas não são frontalmente anticapitalistas do ponto de vista da economia política, eu acho que elas são adaptáveis, né? A grande questão é que uma empresa como a Microsoft consegue aí se estabelecer e manter seu padrão de mediar as relações, né? Principalmente de trabalho e de produção de dados da maneira que for, né? E eu acho que se criam falsas disputas ou falsas dicotomias no meio do caminho, uma empresa contra outra, um tipo de ideia contra outra, quando na verdade elas estão inseridas no mesmo contexto, né? Que não é necessariamente oposto, embora às vezes contraditório. Então, a formação de novas ideias sobre como conviver e essencialmente produzir tecnologia, né? Eu acho que o eixo-chave é como produzir tecnologias de forma coletiva, eu acho que centralmente a gente passar a conceber ou desenvolver formas de pensar as tecnologias de forma mais ampla e mais sociais. Ou seja, a gente precisa inclusão, de certa forma, inclusão técnica das pessoas, né? Ou seja, a gente precisa, de certa forma, quebrar algumas separações que a gente faz, até mesmo, sei lá, nós no direito, muitas vezes acabamos falando de tecnologia de uma forma muito alienada, né? Assim, pega os termos chaves, assim, são um sucesso, né? Qualquer termo chave que aparece é Big Data, não sei o que, internet das coisas, e sai um monte de textos, assim, mas não necessariamente trabalhando os conceitos de forma profunda, né? Na verdade, tu tá pegando um grande produto de uma marca e tu tá falando dele como se fosse a reinvenção da roda, né? Só para contribuir, e eu acho que é muito interessante falar sobre essa economia política, né? E como a tecnologia ela está influenciando nos processos de direitização também, né? Porque essa vamos dizer assim, esse pedido de neutralidade política, né? Esse pedido de neutralidade política que tu comenta dentro dos locais públicos e possíveis da discussão, né? Ele também passa por um processo de direitização onde a pauta de enfrentamento aos monopólios e ao mono, né, ao pensamento único, ou à devoção fiel e total ao grande outro da tecnologia, né? Porque eu acho que tem muito isso que acontece, é que, bom, foi o segundo acontecimento que iria do Breck do Zap era
o Facebook ontem ou hoje derrubou uma rede, né, que é do gabinete do ódio, né, do Bolsonaro e do Trump, né? Então, derrubou uma rede inteira de fake news. Então, a gente tem também um problema que é o seguinte: a tecnologia está mexendo na política, mas a gente não pode falar de política na tecnologia, né? Então, essa é a contradição. Então, se eu não falar, vai dar problema, é óbvio. Por quê? Porque os processos de direitização, como um processo, é contínuo, né? Então, a gente vai esperar, vamos encontrar a barbárie tecnológica? Essa que é a pergunta, né? Porque eu acho que, enfim, a gente está... Os processos de tecnologização da sociedade, eles também são mistificados para que eles progridam e conformem a acumulação, né, e impeçam a gente de discutir os temas e abrir a tecnologia em outros modos, né? E eu acho que isso é justamente o ponto, né, que é como é que a gente vai abrir e colocar as pessoas a não usarem freneticamente um determinado serviço ou app, ou seja lá o que for, com a educação. Tipo, como é que a gente vai educar sobre tecnologia? Ou não tem que educar? Também eu acho que essa ideia de educação, ela parece que é alguém dizendo o que fazer. Daqui a pouco a gente não tem o que dizer o que fazer. A gente precisa abrir para que as pessoas digam o que querem com a tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisaria aproximar os programadores e os, vamos dizer assim, os inventores da tecnologia para perto das pessoas, mas sem ser mediados pelo Estado, porque o Estado também tem seus interesses, as elites têm seus interesses comunados com o Estado, então a tecnologia também já não chega muito longe, né? E passa a servir ao Estado também, né? As formas de... A crise das formas de regulação, né? A gente pensa como regular essas redes sociais, como agora o Facebook deletou um monte de nazista, mas eles estavam ali há muito tempo e o Facebook sabia, né? Ou seja, não foi o direito, não foi a política, mas foi sim a retirada de anunciantes do Facebook que fez com que, de certa forma, ele sentisse alguma pressão, né? Eu não sei a que ponto isso vai servir. Tu vai olhar a internet aí, qualquer coisa, esses Xan, 9gag aí, é só nazista reunido. Mas é complicado, né? Como o Jorge falou, pensar regulação que não seja de cima para baixo, pensar formas de a gente conceber uma autogestão das tecnologias. Daí, no caso, por exemplo, dos aplicativos de entrega, como a gente precisa conceber uma formação orgânica, né, tanto de programação como de gestão desses aplicativos, né, que seja dos trabalhadores, por trabalhadores e pelos trabalhadores, né. E a gente tem, com essa estratificação social que se aprofunda no capitalismo de vigilância, que o técnico de programação está extremamente, né, no ponto de sua capacidade de constituir um aplicativo efetivo e socialmente difuso o suficiente para ser usado, dos trabalhadores, ou seja, né, a tua capacidade de produzir tecnologia está muito distante, a necessidade dos trabalhadores está muito mais próxima da capacidade de acumulação, ou seja, o aplicativo que vai ser produzido vai ser o aplicativo que vai, de certa forma, ser mais lucrativo para essas empresas mediadoras, né? As empresas de entrega de comida são um grande exemplo do capitalismo falido, né, cara? Porque elas não servem para absolutamente nada. Elas não fazem nada, né? O iFood não serve para nada, só propaganda com pede o iFood, não sei o que, é só isso que eles fazem, né?
esse aplicativo poderia muito bem ser desenvolvido, né, a um outro nível, não precisaria ser mediado por alguém, né? A relação poderia ser das pessoas diretamente com os restaurantes, né, com os entregadores, não precisaria ser mediado pelo iFood. Mas essa é a história do capitalismo, todo capitalismo é assim. Tudo que é produzido tem o seu iFood no meio do caminho, que não serve para nada. Muito bom, bem isso, né? E eu estava pensando aqui, eu acho que a gente não tem... Claro, tem algumas soluções, assim, de alternativas, deixa eu pensar. Talvez, se a gente for pensar equivalente aí a Twitter e Facebook, a gente tem soluções de redes sociais ou microblogs e tudo mais, que são soluções criadas aí por hackers, programadores no mundo inteiro e tal, né? Tem Mastodon, por exemplo, né, que dá a possibilidade de a gente rodar uma instância onde a gente quiser, e aí a gente pode ter aquela solução de microblog que é independente. Obviamente precisa de um grupo de pessoas, mas aí entra no que vocês já falaram, né? O Jorge comentou também, a gente precisa que as pessoas comecem a perceber que isso é importante, né? E também prover uma solução que seja de fato boa. E concordo contigo, Norberto, não é nem difícil, não é nem esse o caso, porque o Mastodon, ele é uma solução muito boa, tão boa quanto é o Twitter, né, se a gente for parar para pensar ali no que cada um entrega, né? O Telegram, que não é de uma grande corporação, é uma solução infinitamente melhor que o WhatsApp, né? Também temos o Signal, que também é melhor, e que também, tem privacidade como padrão, também é melhor que o WhatsApp. Mas aí não tem, né, aquela big tech investindo em propaganda e tudo mais. Isso é louco, né? E eu pensei que agora, acho que talvez seja o único grande case, mas aí, de novo, está muito dentro da área de tecnologia, de software, mas a gente tem hoje o maior sistema operacional, o sistema operacional mais utilizado no mundo, ele é o Linux, né? Que também sofreu aí, vem sofrendo há muito tempo, muitas subversões, né? Porque, o Android é baseado no Linux, mas tem N camadas em cima que não são código aberto e nunca vão ser, porque é do Google. A gente também tem, sei lá, toda a internet, praticamente, e não só a internet que a gente conhece, mas as Apple Stores da vida, Google Play e tudo mais, tudo que funciona em cima da grande rede e tal, não é web, né? É a internet mesmo, funcionam em cima de servidores que são servidores Linux, né? Então, na base de tudo, a gente tem servidores Linux que talvez seja o maior case do mundo de um software que não tem uma empresa por trás, né, que tem ali pessoas trabalhando, né, que tem mantenedores desse código, e esse código é totalmente aberto, né, livre, e pode ser visto, copiado por todo mundo e tudo mais, mas, obviamente, a gente sofre a subversão em cima disso. Antes de eu entrar aqui no nosso próximo papo, dentro do mesmo assunto, deixa eu ler aqui mais duas frases da Zuboff, ainda, obviamente, sobre o tema. Ela diz que o capitalismo de vigilância é o quê? Uma mutação desonesta do capitalismo, marcada por concentrações de riqueza, conhecimento e poder sem precedentes na história humana. Outra frase que ela diz: o capitalismo de vigilância é um novo ator na história, é original e sui generis. É de sua própria espécie e diferente de qualquer outra coisa. É um novo planeta distinto, com sua própria física de tempo e espaço, suas 67 horas por dia, céu esmeralda, montanhas invertidas e água seca. Eu separei essas frases porque justamente eu acho que elas dão, por mais complexo que o assunto seja, eu acho que elas dão uma visão, assim, o meu objetivo é que as pessoas que estejam vendo ou ouvindo, pelo menos fiquem curiosas, assim, com essas afirmações, e que dá para entender, né, um pouco mais sobre o que é esse tal de capitalismo de vigilância. Bom, já que a gente estava falando de tecnologia, acho que cada papo que a gente faz aqui no Capitalistas de Merda, fica claro que a gente precisa de uma união de diferentes áreas, né? Então, sei lá, quando eu falei sobre jornalismo com a Alê, a gente viu, a gente precisa de jornalistas trabalhando com pessoas de tecnologia para criar novas soluções, seja para combater fake news, seja para combater tudo que tem de ruim aí na internet, né? E, bom,
falando com vocês que são do direito, com certeza, né, a gente precisa somar essas duas áreas para conseguir fazer alguma coisa relevante, né? Então eu vou trazer para vocês, e a gente pode falar um pouco em cima disso, de ações que a gente tem, que estão sendo feitas aí no mundo, que eu acredito que possam combater isso, ou que possam ser uma nova coisa depois disso, talvez, não sei. Mas que acredito que é a internet descentralizada, né? De fato, no início ela era descentralizada, nasceu para ser assim, né? E hoje a gente voltou, apesar de os canos serem descentralizados, na verdade por trás a gente tem grandes empresas, a gente tem Microsoft que investe bilhões para passar um cabo submarino, e aí faz um acordo com o Google, as duas unem a mão e criam mais uma estrutura gigantesca. Tem o Facebook desenvolvendo pesquisa e levando o satélite ou balão, sei lá o que, para países, né, que não tem internet, né, e aí lá eles têm acesso, mas é só ao Facebook. Então dá para ver que, tipo, não é uma ação que quer levar a internet, que quer levar a informação, mas ação que quer levar o Facebook, né? O Facebook é uma outra internet. Então, assim, já dando um spoiler aqui, a gente vai ter aqui no Capitalistas de Merda, em algum próximo episódio aí, vamos falar mais sobre internet descentralizada, e é de fato uma das soluções que eu vejo que podem ajudar, assim, né? Então, vou falar de algumas soluções, sei lá, já falei ali, o Mastodon, apesar de não ser descentralizado, ele tem uma característica essa. Bom, se, sei lá, vocês da área de direito querem formar um grupo de ativistas, né, que vão debater sobre, sei lá, sobre a LGPD e os problemas dela em relação, né, inclusive ajudar o capitalismo de vigilância, poderia ter uma instância de Mastodon onde todo mundo interessado consegue participar, e aí alguém, né, que entende de tecnologia monta isso e mantém isso, e aí isso não depende de uma Big Tech, não precisa, né, usar Twitter, Facebook, Google. Então isso é uma coisa legal. A gente tem soluções de, por exemplo, o Manyverse, que é uma solução também que se equipara aí a Twitter e Facebook, é focada no smartphone, uma aplicação open source, e ela essa sim é totalmente descentralizada, quer dizer que se vocês estão em um lugar, que agora é difícil porque a gente está cada um na sua casa, né? Mas se a gente está num lugar onde a gente tem uma rede compartilhada, vamos pensar no condomínio, eu estou aqui no condomínio, eu poderia ter uma rede só, né? Poderia ser uma antena, um wireless, e todas as pessoas do condomínio poderiam se comunicar por meio do Manyverse e várias outras soluções que se assemelham a ele. Totalmente descentralizado, eu não tenho intermediário, né? Eu não preciso mandar os meus dados lá para o Vale do Silício, o Google faz todo o processamento que tem que fazer e aí me devolve outras informações. E, enfim, Nova York tem soluções lá de uma galera hacktivista desenvolvendo soluções alternativas também às empresas de telefonia, que estão junto aí no lance de Big Tech, eu acho que são as piores, talvez, né? Então, não sei o que vocês acham disso, e se vocês têm alguma ideia, assim, também, né? Além dessa da União, que é meio óbvia, mas, sei lá. Eu achei muito interessante já disso que tu falou dos cabos, né? E da rede, e aí nós falamos anteriormente da questão da direitização, e eu acho que muitos problemas acerca dentro da cultura tecnológica, né? Que também é uma cultura e também traz com ela, vamos dizer assim, símbolos específicos e também formas ideológicas muito presas, né? Às vezes muito conservadoras, né? Por mais que parece contraditório, né? Falar de tecnologia e conservadorismo ao mesmo tempo, né? Mas parece que né? Porque também tem uma certa... Ao mesmo tempo que se precisa afirmar a posição da internet ou da tecnologia, eu preciso conservar tudo aquilo que ela é. Né? Então, também carece de uma perspectiva de transformação da tecnologia, porque ao mesmo tempo ela vai se transformar, né? Ou vai se transformar a partir dos mecanismos que o mercado tem, ou vai se transformar a partir dos mecanismos que a autonomia consegue botar para funcionar, né? E esse setor autônomo, que eu acho que
que a gente precisa metabolizar de forma muito mais forte, mas ao mesmo tempo de crítica ideológica desses setores autônomos, porque a ideia de direitização, a ideia de individualismo que possa estar arraigada dentro desses setores, elas impedem nós pensarmos a desapropriação dos cabos, por exemplo, ou desses cabos, ou a descentralização da internet, ela vai vir junto, vai precisar, no âmbito social, nas casas, nos lugares, né, no território em que a descentralização acontecer, ela precisa vir junto com uma crítica ao individualismo para que a gente consiga realmente descentralizar. Porque, como tu disse, bom, tu poderia ter todo o prédio, todo mundo conectado, mas me parece que já se instaurou no imaginário coletivo, né, de que cada internet é um negócio que cada um por si, entendeu? Então não tem aquelas conexões, por exemplo, na rua, entendeu? Eu acho que a gente tem aí esse é um ponto que a gente precisa de crítica ao individualismo, a gente precisa de crítica social para abrir os possíveis da tecnologia, né? Acho que é mais ou menos essa ideia. E outra coisa que eu pensei é que nós poderíamos atuar, eu acho que o ser humano tem uma habilidade muito incrível, que é de atuar em outro tempo, né? Ele tem um tempo que ele vive, vivencial e cotidiano, ao mesmo tempo ele pode se juntar para criar um outro tempo. Eu acho que o tempo de projeto é uma boa ideia, né? Um tempo de projeto, de criação de projetos, né, que vão ter um tempo específico de desenvolvimento e ali ele vai cristalizar, né, os projetos eles vão cristalizar uma possibilidade anticapitalista, uma possibilidade de contra-hegemonia, uma possibilidade de criação do novo, né, de avanço tecnológico. Mas a gente precisa conhecer esses projetos, por exemplo, da cultura tecnológica que já aconteceram e fazer com que se incluem novos, massificá-los, né? Fico aqui pensando em 96, 94, essa época tinha o Cult of Dead Cow, né, nos Estados Unidos, que foi os primeiros hacktivistas, enfim, que propuseram a própria ideia da palavra e tal, mas massificá-los, né? Então a gente precisa também criar cristalizações ou criar plataformas em que a ideia e a imaginação de romper as barreiras da tecnologia se deem, né? Não só nós precisamos imaginar. A questão é essa. Eu acho que o primeiro passo é a gente descolonizar o imaginário, né? A gente tirar algumas coisas que para nós são certezas, né? E a partir então a gente consegue algo novo. Antes disso, parece que se encontra bloqueadas as possibilidades. Não, eu não tenho dúvidas, assim, em relação a que a prática cotidiana é necessária para constituir a base de uma vida transformada, né? A gente precisa, de certa forma, reunir essas melhores práticas que a gente já vem desenvolvendo, que esses campos já vêm desenvolvendo, como é o caso, até mesmo os casos que até já foram cooptados, mas existe um núcleo que desenvolve práticas que são interessantes para o que seria uma nova vida. Por isso, não adianta a gente, de certa forma, pensar numa revolução apressada das coisas, de conceber que a gente só precisa da desapropriação das big techs, né? Eu acho que a gente precisa sim, mas a gente precisa ali constituir algo no lugar, né? A gente precisa estabelecer ou valorizar ou conceber essas práticas, né? Não só
fixadas ou aprisionadas num campo específico da tecnologia. A gente precisa, de certa forma, um open source, um free software da vida, uma rede descentralizada das nossas convivências, e isso que pode dar condições para a gente estabelecer uma nova produção de tecnologia não alienada. E o que tem sido difícil de um ponto de vista é dar esse próximo passo, né? Que eu acho que inteligência não falta, capacidade técnica não falta, as pessoas estão aí desenvolvendo coisas e inovando, como a indústria gosta de chamar, né? Tudo inovação a todo tempo, mas a gente conseguir transformar essa criação em algo social é o nosso passo mais difícil. Mas eu acho que não... né? E eu acho que contrapõe algumas visões que são, de certa forma, tecnocatastróficas, né? Que acham que o desenvolvimento da tecnologia vai nos levar ao fim do mundo. Eu acho que a gente está no caminho. Essa tecnologia vai nos levar, com certeza, ao fim do mundo. Mas eu acho que a gente tem capacidade de direcionar isso, né? E o que eu penso aqui, a partir do ponto de vista da economia política, que a gente tem esse novo problema da proteção dos dados no Brasil, né? Ou como a proteção dá condições para os maiores níveis de extração de dados, que parece um paradoxo, mas na verdade é algo que é só contraditório, que é natural, né, dentro do capitalismo. É como a gente vai pensar em como extrair dados, ou pensar como a produção de dados pode ser irrelevante para a extração capitalista, né? Então, enquanto a gente estiver vivendo numa sociedade que a extração de dados é lucrativa, ela vai ser lucrativa, né? Então, esse é o nosso grande problema, assim, não dá para cortar esse caminho no meio, assim, eu teria que... Sim. Vamos falar mais um pouco aqui, eu queria falar mais sobre, principalmente o que tu fala no artigo, Norberto, né, sobre LGPD. Vou ler mais 2 frasezinhas aqui e a gente vai para lá. Mais 2 frases, então, lá do livro da Zuboff. Aqui eu achei essa interessante, que ela fala do Google e faz uma analogia legal, uma análise legal. O Google é para o capitalismo o que a Ford Motor Company e a General Motors eram para o capitalismo gerencial baseado na produção em massa. Muito legal essa frase. E aqui, conectando com publicidade, a invenção da publicidade direcionada do Google abriu caminho para o sucesso financeiro, mas também lançou a pedra angular de um desenvolvimento mais abrangente, a descoberta, então, e a elaboração do capitalismo de vigilância. Então, no livro ela fala bastante isso, né? E todo mundo sabe, né? O Google tem grande participação, né, em muita coisa que a gente tem aí na internet. Mas eu queria falar, então, Norberto, sobre... Porque, assim, eu tenho aprendido bastante aqui no Capitalistas de Merda, já trouxe algumas pessoas, a Iaso falou bastante sobre LGPD, e eu tenho aprendido justamente com outras visões. Depois de ler o teu artigo e de te ouvir falar aqui também trouxe essa visão, assim, né? Primeiro, a Iaso fala lá num episódio aqui que no Brasil ela teme que não funcione porque lei não funciona no Brasil. E eu sei que não me taquem pedra porque vocês são do direito, mas nesse episódio ela fala bastante isso. As leis não funcionam no Brasil, aí quer aplicar LGPD no Brasil, daí ela fala lá nesse episódio que não vai funcionar. Ela trouxe uma visão, assim, que era inclusive uma visão que eu não tinha, assim, né? Uhum. E no teu artigo, e tu falou aqui também, tu comenta justamente uma coisa que eu não tinha pensado, que era justamente isso, a regulação
vai, na verdade, regular que isso continue acontecendo e talvez até piore, né? Então, eu queria que tu falasse aqui para quem está nos assistindo, ouvindo, né, um pouco sobre isso, sobre a LGPD. Também queria te perguntar se tu também fez uma análise aí das regulações no mundo, aí, a GDPR, as leis lá da Califórnia e outros países, né, e que já estão um pouco mais adiantadas, e se já tem algum estudo sobre isso, tipo, realmente a regulação já está contribuindo, entre aspas, para o capitalismo de vigilância, e aí a gente pode entrar na LGPD e por que ela não funciona, então. É uma grande questão, né? É quase assim, é uma máxima jurídica analisar se a lei funciona ou não, né? Aqui eu coloco em questão o que é funcionar a lei, né? Na minha visão, funciona. Ela vem para funcionar, né? Só que eu acho que as motivações delas, assim, a consequência dela não é bem o que estão pensando, né? Mas a questão é que a regulação mundial vem da proteção de dados, né? Ela pode dizer, o Brasil chegou tarde, obviamente, mas eu acho que isso vai em direção à própria análise da economia política, de que tal qual o desenvolvimento do capitalismo brasileiro vem tarde também, né? Então, na Europa, principalmente, o grande marco é a regulação europeia, né? Da União Europeia sobre dados, e que influenciou muito a LGPD, né? Na verdade, quem fez o grande estudo sobre a regulação mundial foi o Brasil para produzir essa lei, né? Ou seja, ela é uma lei que vem influenciada por todos os marcos ao redor do mundo, principalmente a GDPR, que é a mais famosa, mas de certa forma esse momento de ascensão da economia de dados, né, do capitalismo de vigilância, que é o termo mais pejorativo, mais relacionado às questões biopolíticas, assim, de relação de extração do corpo, mas todos são sinônimos, né? Eu acho que eu uso todos, mas eu estou dizendo a mesma coisa. Na Europa, obviamente, essa questão veio antes, né? E o direito, ele funciona, o direito, ele é criado dentro desse ponto de vista da economia política, ele é criado quando ele tem condições necessárias, assim, ou condições gerais para sua produção. E quando foi necessário que surgisse uma lei de proteção de dados na Europa, ela surgiu. Nesse movimento que é dúplice, ele é contraditório ao mesmo tempo. As pessoas exigindo maior proteção, porque viam a sua privacidade violada, né? E, ao mesmo tempo, as empresas querendo segurança jurídica para exercer esse tipo de extração, né? Porque essa é a grande questão. A relação jurídica é essa mediação que tu vai fazer um contrato de uma pessoa com a outra, e esse contrato, de certa forma, vai ser restrito a esse universo dessas duas pessoas, e a partir do momento que se estabelece um contrato, tu sabe o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, né? E isso é essencial do ponto de vista econômico para as empresas, porque inflige tanto no planejamento quanto na capacidade de investimento, ou de que forma ela vai poder trabalhar em cada país ou em cada local, né? Eu acho que até mesmo se a LGPD fosse mais restritiva para essas atividades de extração de dados, até que ela é um tanto restritiva em relação à regulação europeia, ela vai mais além, ela restringe um pouco mais, isso também a economia se adapta e, de certa forma, ajusta suas taxas de extração de dados, ou o custo dos dados, ou o quanto eles vão ser mercantilizados, ou por quanto, de acordo com os dados que podem ser extraídos, né? Não estamos necessariamente falando de uma... aqui, de um ponto de vista, na analogia marxista que a Zuboff faz, de que nós estamos falando só da mais-valia absoluta, né? Ou no incremento de horas de trabalho, ou seja, na capacidade de extrair dados 24 horas por dia, né? Porque isso já acontece, já é 24 horas por dia, né? Seja trabalhando, dormindo, né? Tem o sleep cycle, roubando dados até quando o cara está dormindo, né? Mas estamos falando mais
aí na capacidade de mais-valia relativa, o quanto o implemento de cada vez mais tecnologias de extração de dados dessas empresas são capazes de tornar ela mais eficiente e mais barata para as empresas, né? E isso é o grande paradigma atual de que quanto mais dados as empresas são capazes de processar em tempo real e utilizar eles em tempo real para diversas atividades, até mesmo gestão urbana, né? Ultimamente com as chamadas cidades inteligentes, que é o que eu estou pesquisando na tese, inclusive, elas são, né, esse novo momento, né, eu não quero dizer assim que as leis sempre elas aparecem no momento oportuno, né? A lei do trabalho no Brasil apareceu no momento oportuno, a lei LGPD apareceu no momento oportuno, quando ela foi necessária, né? E agora, com todas essas questões da pandemia, né, a vigência dela foi adiada, né, mas foi adiada mais ou menos, porque ela vai entrar em vigor, mas as suas sanções não vão entrar em vigor, né? Ou seja, basicamente dá para não cumprir, mas eu acho que as condições que a lei estabelece para o mecanismo, né, econômico de processamento de dados são essencial. E daí, verificar o quanto a lei funciona ou não, eu acho que não é bem o eixo central, né? Porque ela, por um aspecto, ela funciona, né? E como a lei de defesa do consumidor, né? O quanto ela funciona ou não, né? Se pensar que se a função da Lei de Defesa do Consumidor é estabelecer essa relação de fornecedor e consumidor no Brasil e criar, como o Jorge fala, essa gramática do cidadão consumidor no Brasil, nisso ela funciona perfeitamente, né? E eu acho que ela nunca teve, né? Ou a LGPD também não tem nenhuma obrigação ou necessidade de acabar com a extração de dados. Ela vem para promovê-la e dentro dos limites que tornam justamente essa economia atraente, né? Porque se o Brasil tivesse uma LGPD muito permissiva, que pudesse extrair dados de velhinha, criança, cachorro, qualquer coisa assim, fosse um escândalo, né? Que no Brasil tu pudesse fazer tudo com os dados das pessoas, não necessariamente isso seria um capitalismo atraente no Brasil, né? Do ponto de vista do investimento internacional, né? Porque também sofria muitas críticas, é o consumidor insatisfeito. Então, a lei vem a se ajustar a um paradigma atraente, ou seja, um paradigma de gerar condições gerais para essa economia, né? E eu acho que o funciona ou não, protetivo ou não, não é bem o paradigma-chave para entender a relação entre direito e capitalismo aqui. Sim, eu só vou complementar. Eu acho que esse é um ponto, chave sobre direito e, vamos dizer assim, um senso comum do cidadão. O que eu quero dizer é que, como o Norberto disse, as leis elas vão tomar pé em determinado período em que elas vão servir para uma determinada estabilização, né? Mas essa estabilização, e às vezes a gente quer a funcionalidade da lei, e eu acho que é complicado, justamente como o Norberto disse, se funcionou ou não, porque eu queria fazer uma metáfora, uma brincadeira, né, que é com a ideia da implantação do sistema em si, né? A gente tem uma economia política, um desenvolvimento político tal que precisa ser normalizado o tempo inteiro, só que o capitalismo ele tem um processo cíclico de crises, né? Então a gente precisa de constantes processos de normalização para que esses processos de crise não venham a se
de estruturar tudo, né? Enfim, e é nesse ponto que o direito trabalha, né? Então, o direito ele fica fazendo essa mediação entre a crise e a possibilidade de, vamos dizer assim, normalizar também as nossas... e dar freio, né, para essas condições de imaginação também. Porque a gente automaticamente há uma lei e a gente cai num... Eu acho que a ideia do direito ela é ela é uma armadilha pronta, né? Porque ao mesmo tempo que ela dá, que a lei se coloca, parece que a gente quer que ela funcione simplesmente porque ela existe, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto cada lei e cada um desses sistemas que se implantam em cima do atual, ou o sistema que se implanta em cima da crise, né? O alívio que acontece, bom, agora o determinado ponto do mercado está uma bagunça, porque está desregulado, e aí tem os processos, vamos lá, de competição, de acumulação, até que chega a lei, então, e normaliza de alguma forma, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa repensar dentro dos setores da tecnologia para atuar de uma outra forma, né? Esses coletivos que a gente precisa ter, criar vários coletivos e, ao mesmo tempo, coletivos não... Olha, é muito interessante, eu estou acompanhando aqui uma leitura do zapatismo mexicano, e eles têm um aprendizado de organização não exclusivista, né? E a ideia deles é que cada conjunto coletivo não seja exclusivo de uma determinada característica que determina o conjunto. Ou seja, os conjuntos eles têm determinações e mutações que vão o transformando, né? Ou seja, eles vão adquirindo pessoas... Não, daqui a um pouco... se não tem um engenheiro, chama um engenheiro para compor junto com o programador e o cara do direito, entendeu? Então, a gente precisa de cada vez mais uma interdisciplinariedade, ou seja, misturas de disciplinas para romper com as próprias disciplinas das quais nós estamos habituados, né? Porque o capitalismo ele também engendra os processos de dominação social a partir da delimitação de disciplinas, né, das quais politicamente elas se desfazem, porque a política é quando a gente consegue proceder a algo que rompe com essas disciplinas, que rompe e produz novos possíveis, né, produz novas possibilidades. Enfim, era só esse adendo que eu queria fazer. Muito bom, e bom, estamos nos encaminhando aqui para o final, mas eu achei interessante isso que vocês trouxeram, assim, mas também faço um contraponto de que, agora pensando, para quem não eu entendi e vocês explicaram muito bem, o lance de que, não dá para pensar que a lei está ali e ela funciona ou não funciona. Entendi o processo, acho que ficou, inclusive, bem claro para quem está ouvindo e assistindo, mas, ao mesmo tempo, também é louco, né? Porque, tipo, a gente não quer que aconteça a extrapolia dos dados aí, né? A farra dos dados, como chama. A gente não quer que isso aconteça. A gente tem estudos dos últimos anos, cada vez mais, todo o modelo de negócio baseado aí no Vale do Silício faz isso, né? Já nasce por padrão, né, utilizando essa lógica de que, vou capturar os dados, não importa se a empresa é aqui do interior do Rio Grande do Sul, se é de Santa Catarina, se é de sei lá onde, na Rússia, qualquer lugar, né? A empresa sempre já nasce com esse objetivo, né? Então, eu entendi o que vocês falaram, mas ao mesmo tempo, tipo, meu primeiro contato com o GDPR e depois com o LGPD foi pensar, agora teremos, né, uma base para fazer, para fazer com que isso não aconteça, mas eu sei que é difícil, né? Eu também luto às vezes, né, com essas coisas de Estado
e, enfim, do capitalismo mesmo, liberal e tal. E acho que um grande exemplo que eu tenho para isso, e que aconteceu há pouco tempo, e que mostra como que as coisas se batem, né? Porque, tipo, quando rolou todo o lance do Uber, né, do Uber vir para o Brasil, né, e a gente teve toda aquela movimentação dos taxistas e tudo mais, muita gente, eu inclusive, achando, pô, o serviço de todo mundo meio insatisfeito com aquele tipo de serviço que era dos taxistas, veio o Vale do Silício com uma solução tecnológica, de novo, que se assemelha com o iFood, não é lá grandes coisas, né, mas é um intermediário, monta aquela solução e o negócio simplesmente passa a funcionar melhor para o consumidor. Então, tu pensa, poxa, que legal, é isso aí, tem que ser assim, tem que deixar o Vale do Silício vir aqui e implementar isso, que daí sim o Estado vai se mexer, as máfias vão se mexer e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tem um caso recente que é o contrário, né? Que é tipo, sei lá, o vídeo do Porta dos Fundos, né? O vídeo do Porta dos Fundos, na verdade, não é um vídeo no YouTube, né? O episódio que foi para Netflix, né? Que lá tinha polêmica, sei lá o que, da religião, não sei o que. Ao mesmo tempo, a gente tem o contrário, né? Que é, o Estado aqui no Brasil, né? Várias ações querendo que o vídeo saia. E a Netflix diz, não vai sair. E nesse ponto agora a gente vai para o outro lado. Poxa, é isso aí, tem que ser assim. Não tem que sair mesmo. Né? Então as coisas são meio... acabam colidindo, né? Não, a essência das coisas aqui é que elas se estabelecem de forma contraditória. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não funciona, mas ela tem que funcionar, né? É mais ou menos assim. Ela estabelece o capitalismo de vigilância no Brasil, dá segurança jurídica a ele, dá os meios jurídicos da extração de dados pessoais, cria um sujeito que pode ceder dados pessoais, que é o sujeito de direito, mas, ao mesmo tempo, ela tem que servir em casos que, de certa forma, passam dos limites. Até o Jorge caiu aí, já não está mais cedendo dados. Ou seja, a gente precisa trabalhar com essas relações que são contraditórias, né? A gente identificou um problema na LGPD, né? Que ela serve a estruturar esse capitalismo de vigilância, mas a gente vai também pegar de certa forma, esses marcos positivos que ela tem para usar quando necessário. Assim, ela tem uma função catastrófica que é importante, né? Sim. Ao mesmo e daí nessas relações que também são da responsabilidade social empresarial ou assim, a gestão de responsabilidade pelas próprias empresas, como é o caso do Netflix, né, de ele ter um compliance que é mais ligado à liberdade de expressão do que o próprio judiciário brasileiro, né? E daí já entra uma questão de que e até justifica que a própria noção de que nem sempre as formas mais restritivas ou de outro lado, as formas mais abertas vão ser a melhor para a acumulação capitalista, né? Ou seja, o Netflix encontrou aí o que ela precisa, né? Encontrou o caminho dela. E de certa forma, interessante entender como essas relações ocorrem. Eu acho que não vejo, assim, grandes problemas, né? A gente trabalhar nesses dois campos. A gente vai ter que... Não precisa ter fé cega, assim, no direito, ou na lei, ou muito menos na compliance do Netflix, mas a gente vai trabalhando, assim, conforme eu acho que a gente pode ver meios de enxergar a justiça nesses conflitos pontuais também. E é um grande... Nossa questão atual hoje em dia ser essa desregulação a partir do Estado, né? E como cada vez mais esses princípios até de direitos humanos estão inseridos nessas empresas, né?
Sim. Tu tem alguma coisa que fique mais fácil de resumir, assim, Norberto, sobre a conclusão do teu artigo? Eu vi que tu já falou bastante aqui alguma coisa, eu já entendi que, tipo, a LGPD, ela endossa ali, né, e vamos ter, de fato, agora um capitalismo de vigilância regulado. Mas, assim, para quem está escutando, assim, qual foi a conclusão que tu chegou, assim, no teu trabalho, assim, em todo o teu estudo que gerou esse artigo? Eu acho que, assim, a grande conclusão que eu tentei chegar é que a LGPD instaura e classifica sujeitos. Ali ela tem o titular de dados, ela tem lá o Data Protection Officer, tem vários tipos de sujeitos. Mas o titular de dados é aquele que tem a capacidade jurídica de gerar consentimento, né? O titular de dados, ele é capaz de assinar que está cedendo dados, né? Do ponto de vista figurado, né? Ele não vai necessariamente assinar nada, mas ele é essa figura, assim, ele se caracteriza como o sujeito de direito com essa capacidade. Então, qual as pessoas podem, sei lá, comprar, vender coisas, é uma pessoa que pode assinar a cessão dos seus dados, né? Que era algo que não existia antes, era feito mais ou menos por analogia, né? Mas a minha conclusão é que essa figura inaugura no Brasil esse sujeito de direitos adequado à economia política da vigilância, o sujeito de direito da economia da vigilância, que, sei lá, na economia política do trabalho industrial, né, era o trabalhador assalariado, né, ou seja, a figura da carteira de trabalho, né, e hoje a gente tem muita seção desse. Eles são coexistência, claro, não acabou o sujeito trabalhador operário, mas o titular de dados, esse novo sujeito que se inclui na mesma forma de relação, ou seja, capacidade de consentir juridicamente, né? Porque já é um outro debate sobre esse consentimento, se a gente é capaz realmente de consentir sobre, né? Se na verdade a própria Zuboff chama de uma grande submissão, né? A gente acaba na necessidade de usufruir ou usar os serviços para o nosso dia a dia, a gente cede os dados porque precisa, né? Como na necessidade de sobrevivência, o trabalhador cede a sua força de trabalho para comer e morar e sustentar a sua família. Sim, boa. Bom, muito bom o papo até aqui, Norberto. A gente perdeu aqui, para quem está vendo, a gente perdeu o Jorge, que acho que caiu a internet dele, né? Sim. Vamos finalizar aqui. Foi um ótimo papo, acho que a gente poderia, talvez no futuro a gente fale mais, né? Vamos trazer mais, porque é realmente um papo muito interessante, que a gente poderia ficar realmente horas falando. Norberto, a gente tem aqui, a gente chega no momento, no final aí, que é o momento de indicações capitalistas, que é onde os convidados aqui, e eu dou alguma dica pode ser um livro, uma série, um filme, pode ser relacionado com o assunto ou não, alguma coisa que nos últimos dias, aí, última semana, que tu viu, tu leu e tal, que tu acha que seja relevante aí para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Dicas capitalistas, né? Tudo que a gente está preso nesses dias de pandemia a assistir Netflix, que é brabo, uma série, um filme pior que o outro. Mas eu vou indicar, né? Parece assim uma coisa que talvez eu tenha que indicar, mas não tem necessariamente nada a ver com o tema. É o novo filme do Spike Lee que está no Netflix, que é The Five Bloods, eu acho, né? Que não tem diretamente nada a ver com o tema, mas tem muito a ver com o espírito da coisa, assim, de enxergar o mundo nas suas contradições, né? Enxergar o mundo nos seus problemas, né? E como a gente se situa vivendo numa coisa que talvez a gente faz parte e ao mesmo tempo é a solução dos nossos problemas, assim. Então o novo filme do Spike Lee é muito bom. Eu vou dar uma dica aqui, então, de fato, Norberto, na pandemia aí,
consumindo, parece que a gente está zerando, né, as plataformas, e eu sou bem organizado, assim, com as séries e filmes que eu vejo e tal, mantenho listas e tudo mais, e elas estão acabando até, assim, de filme ainda tem até bastante. Mas vou dar uma dica de uma série relativamente nova, que é a série Netflix, assim, daquelas séries documentais, né, uma série documentária que é o Unsolved Mysteries, né, mistérios não resolvidos, e aí é interessante, cara, são 6 episódios só, né? Eu já vi aqui, parece que vai ter já uma próxima temporada aí em seguida, uma série que chegou há pouco tempo. E é interessante, são 6 histórias que não tem relação nenhuma com a outra, mas o que elas têm em comum é que são coisas que aconteceram e que não foram resolvidas até hoje, né? E aí envolve lá crimes ou... Né, me chamou a atenção muito por conta de um dos episódios ali que trata sobre objetos voadores não identificados, lá, UFOs e tudo mais, coisas que aconteceram e tal. E é interessante, assim, né? Alguns deles são bem, sem dar spoiler, mas alguns são bem frustrantes, mas tu vai ver essa série sabendo, olha, esses casos não foram resolvidos. Mas aí, como na narrativa de um documentário, né, Netflix, ele te conduz e a tua expectativa tá, e aí, bom, não foi resolvido. Não teve. Mas fica a dica, é bem interessante. Eu acho que eu tenho mais dicas do que não assistir, né? Eu acho o Netflix, grande parte dele, eu acho que... Normalmente quem gosta dessas questões de tecnologia recomenda o Black Mirror, né? Então eu faço uma grande não recomendação do Black Mirror. Né? Então, nossa primeira não dica aqui, então. Quem puder, não assista. Boa. Norberto, bom, valeu. Claro, eu vou deixar linkado aqui para quem está assistindo e ouvindo, vou deixar linkado aqui o artigo do Norberto, tá aí, obviamente, essa também é uma dica, né, de um artigo para ler, e também, obviamente, lá todas as coisas que o Norberto comentou aqui, o Jorge também. E, cara, muito obrigado pelo teu tempo aí e nos vemos em breve aí. Eu que agradeço, foi uma honra, cara. Valeu, cara. Abraço.